Vamos receber com carinho o pregador da noite, o pastor Gilson. Boa noite, igreja. Vocês estão aí? Boa noite, igreja. Amém. Muito bom ver essa igreja cheia, casa cheia. Você escolheu o melhor lugar para estar esta noite. Eu estava conversando com o Renato, pastor Rogério ali dentro, de como Deus é lindo e maravilhoso, porque nós fazemos um monte de planos, idealizamos um monte de coisa, queremos nos preparar de uma forma e Deus fala, não é desse jeito. É desse jeito aqui, é desse jeito. E a nós só cabe obedecer. A nós, filhos, só cabe obedecer. Porque a Bíblia diz que é melhor obedecer, então os sábios obedecem. Amém? Mas nesta noite tem a ver com obediência, porque não tem como sermos fiéis a Deus se não formos obedientes à sua palavra. Vocês concordam? Não tem como. Porque se a Bíblia diz, por exemplo, com relação ao casamento, que nós devemos ser marido de uma só mulher, e você não é obediente à palavra de Deus, como é que você vai ser fiel à sua esposa? Não tem meio termo, ou você é obediente, ou você não é obediente, ou você é fiel, ou você não é fiel. Amém? E é sobre fidelidade que eu quero falar essa noite. Vai comigo até o livro de Daniel, no capítulo 6. Amém? Todos acharam? Me acompanha em leitura silenciosa. A partir do versículo 1 diz: Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-lo, nem culpa alguma. Porque diz aqui o texto, porque ele era fiel. E não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, esses homens, nunca acharemos ocasião para acusar a este Daniel, se não o procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, esses presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram, ó rei Dário, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordem que o rei estabeleça um decreto e faça firme um interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem e não a ti, o rei, ó rei, será lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudado segundo a lei dos medos dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. E então aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apressaram ao rei e a respeito do seu interdito real lhe disseram, não assinaste o interdito que por espaços de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse, esta palavra é certa,
segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até o pôr do sol se empenhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançassem na cova dos leões. E disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Oremos. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós queremos nesta noite, não só através da leitura, mas através da meditação da tua palavra, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor fale ao coração da tua igreja, e nós possamos receber nesta noite uma palavra de transformação, uma palavra de mudança no nosso comportamento para a glória do teu nome. Amém? Amados, nós vivemos um tempo em que, principalmente agora, nós estamos chegando aí um ano de eleição, onde se fala muito de fidelidade. Fidelidade partidária, fidelidade de pensamento. Quando um candidato se lança ou oficializa a sua candidatura, tem o seu plano de governo, tem as suas ideias lançadas e reúne um grupo de outros políticos, muitas vezes até de outros partidos, mas para que conjuguem, para que se alinhem naquele pensamento, sejam fiéis para com ele até o final, até que obtenham vitória. Não é assim que você vê as coisas? Mas a fidelidade a Deus, ela é uma escolha, não uma escolha qualquer, mas uma escolha permanente. Vou repetir, a fidelidade a Deus é uma escolha permanente. Ela não pode ser mascarada ou praticada assim somente quando convém. As coisas estão apertando, né? Aí a gente, agora eu vou ser fiel à palavra de Deus. Agora as coisas apertaram, agora sim, agora Deus vai ver a minha fidelidade. Não podemos agir dessa forma, porque Deus, Ele é eternamente fiel. E se nós queremos retribuir a Deus, temos que ser fiéis a Ele eternamente, continuamente, não olhando as circunstâncias, mas permanecendo. O versículo 3 e 4 diz assim: então o mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. E então os presidentes e sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino. Mas esse finalzinho do versículo 4 é tremendo. Mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel. E não se achava nele nenhum erro e nem culpa. Amados, nós podemos transportar esse momento que Daniel estava vivendo, esse momento que Daniel passou ali, um momento de perseguição, porque ele se destacou entre todos aqueles presidentes, entre todos os governadores, conselheiros, os sátrapas. E diz a palavra que o rei pensava em estabelecê-lo sobre todos. Mas não era por uma situação qualquer, não é porque o Daniel fosse bonitinho, ou porque o Daniel vivia sorrindo. O rei viu qualidades em Daniel que não se achava nos outros. O rei viu uma alegria também, assim como o João está alegre aqui. O rei viu em Daniel algo que só tem naqueles que temem a Deus. Porque para ser fiel a Deus, nós precisamos, acima de tudo, temê-lo. E quando nós determinamos, quantos aqui trabalham em ambientes ou com pessoas que não crentes? Mais uma vez, levante sua mão, só para mim ter uma noção de quanto. Acho que a maioria, né? Até João.
Eu trabalhei durante 36 anos num local assim também. E eu estou falando não de algo que ouvi uma historinha, não de algo que me contaram, eu estou falando de algo que também vivi. Quando nós servimos a Deus, quando nós estamos nos caminhos do Senhor, quando nós buscamos ser fiéis a Deus e trabalhamos em lugares desse jeito, as perseguições vêm, as acusações se levantam, dedos se levantam para te apontar. Mas se você é fiel a Deus, se você permanece fiel à palavra dele, muitos se levantarão para te acusar, mas outros tantos terão que se curvar diante do nosso Deus, porque não acharão em nós nada que possa nos culpar, não acharão em nós nenhum erro. Mas há um preço a ser pago. Há um preço a ser pago. Fidelidade não é algo que você pode falar, eu sou e pronto. Não, você precisa viver a fidelidade. Eu costumo dizer também que amor é como um amor. Amamos a sua esposa. Quantos aqui são casados? Quantos aqui amam a sua esposa, digam amém. Amém. Esposas, digam amém para os seus maridos. Amém. Mas você tem demonstrado o amor que você sente por ele? Esse sentimento não basta estar aqui no seu coração, não. Esse sentimento precisa ser expressado. Fidelidade não basta dizer que você é fiel a Deus. Você precisa demonstrar a sua fidelidade a Ele. E muito mais demonstrar a Deus, porque Deus nos conhece. É demonstrar ao mundo que nós não seremos influenciados por tanta coisa que tem nos bombardeado. Permaneceremos fiéis à palavra do Senhor. Quando o mundo tenta vir com ideologia de gênero e tantas outras coisas, nós continuamos confiando na palavra de Deus, que nos afirma que Deus fez homem e mulher mulher os criou. E não tem como você negociar essas verdades, porque são verdades que estão na palavra de Deus. E se você negocia, você quebrou esse elo de fidelidade a Deus. Não tem como nós negociarmos. Não tem como viver no mundo lá fora, negociando a palavra de Deus para se adaptar às circunstâncias do mundo. Pelo contrário, aqueles do mundo que nos cercam precisam reconhecer em nós homens e mulheres fiéis a Deus. Homens e mulheres que não se dobrarão no mundo ou ao mundo, mas que permaneceremos cumprindo a palavra de Deus. Quantos concordam comigo, digam amém. A Bíblia diz que Daniel tinha um coração totalmente voltado para Deus. E por causa disso foi que ele decidiu ser fiel a Deus. E aí vem as perseguições. Eu sofri isso onde eu trabalhava. Quantas vezes você vai ser provocado no seu trabalho? Quantas vezes você vai ser instigado a ouvir um comentário, e mesmo que você não pratique, mas concorde. Mesmo que você não seja um praticante daquilo, mas na hora que a pessoa fala, você dá um sorrisozinho, como se estivesse concordando, você dá uma relaxada, como se estivesse num ambiente tranquilo. Não, temos que demonstrar ao mundo a nossa insatisfação com as coisas que eles estão pregando. Nós temos que demonstrar ao mundo que estamos insatisfeitos, sim, com as coisas que estão lá fora. Fidelidade, se você for ler no livro de Gálatas, abre lá comigo, Gálatas. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, no versículo 22. Quer ser fiel a Deus? Você vai ter que pedir a Ele que te capacite a ser fiel. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Diz que, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e
e fruto do Espírito. Você nunca conseguirá ser fiel a Deus se você não pedir a Ele os frutos do Espírito. Infelizmente, se prega muito hoje por aí, vem para a igreja, serás próspero, terás casa. A maior prosperidade que Deus pode te conceder, a maior riqueza que você pode ter está aqui, ó. Frutos do Espírito, de você poder ter longanimidade, ter paz. Por que adianta você ter uma conta bancária bastarda, cheia de zeros, cheia de números, e você não ter paz no seu lar? De que adianta você ter tanta coisa, e por qualquer detalhezinho você explode, você não tem mansidão, você não consegue ter paz no seu coração, todas as coisas, todas as notícias que te chegam, te traz uma tormenta, te traz uma agitação, e você não consegue viver em paz. Meu irmão, nós precisamos buscar os frutos do Espírito. Daniel, cheio do Espírito de Deus, optou ser fiel ao único Deus fiel. Se fala muito de deuses aí no mundo, de tantos deuses, mas nós servimos ao Deus, o único e verdadeiro, ao Deus Todo-Poderoso, aquele que por amor a mim e a você, entregou o seu Filho para que nós obtivéssemos perdão dos nossos pecados e a nossa salvação. O nosso Deus não negocia, a palavra dele é única. Nós vemos aí tantas coisas no mundo, se você ligar a televisão, o que eles anunciam muitas vezes é adaptações às coisas que eles acreditam. Se você está vivendo num momento conturbado, vai por aqui. Mas agora está mais tranquilo, vai por ali. Olha, se agora está mais ou menos, o caminho é esse. Só existe um caminho a seguirmos, e esse caminho é Jesus Cristo. Está difícil? Jesus Cristo. Está alegre, meu irmão? Cristo. Está difícil? Cristo. Está difícil? Glorifique a Ele, é Cristo. Não tem outra forma. Porque nós não vamos viver olhando conforme os nossos olhos nos mostram, conforme os nossos olhos estão apresentando as circunstâncias. Temos que crer que a palavra de Deus, ela é poderosa para nos livrar das covas dos leões que o mundo está abrindo aí para nós. Daniel, por sua fidelidade a Deus, há um decreto do rei, porque ele estava incomodando aqueles homens pela sua fidelidade a Deus e ao rei. E eles queriam que fosse exatamente esse homem que negociasse. No momento que convém, agrada ao rei. E no momento que convém, tu vai lá e agrada o teu Deus. Ele falou, não, primeiro a Deus. Porque esses homens maquinaram entre eles, se juntaram e foram ao rei. Por quê? Diante da atividade de Daniel junto ao rei, eles não acharam, como a Bíblia diz, não acharam nele nenhum erro e nem culpa. Então vamos para onde? Vamos até o Deus que ele serve. Porque se ele for tão fiel àquele Deus que ele serve, com certeza acharemos ali um meio de acusá-lo diante do rei. Eu lembro de uma ocasião onde eu trabalhava, estava na sala com 6 pessoas que trabalhavam comigo, e num dado momento entrou o nosso gerente lá, todo contente, todo sorrateiro. Gente, primeira palavra dele na manhã, não deu nem bom dia. Eu tenho uma piada para contar para vocês. Aí a turma começou, todo mundo rir, né? É o gerente, é o chefe. Eu tenho uma piada para contar para vocês. A piada começa assim: vinha Deus e Cristo caminhando pelo... Eu falei, o quê? Eu levantei da cadeira, virei as costas e saí. E fui embora. Saí da sala, fui lá para fora. E as pessoas ficaram me olhando, não entenderam muito. Ele acabou de contar a piada lá, ouvi as gargalhadas lá de fora. E depois eu voltei. Quando eu voltei, um dos meninos falaram assim para mim: meu chefe, o senhor perdeu o juízo, pô, o gerente entra aqui, vai contar uma piada, e o senhor vira as costas e sai. Eu falei, eu não sou obrigado a ouvir ele a blasfemar contra o nome do meu Deus. Eu não sou obrigado a isso. A empresa me paga para que eu faça aquilo que ela me paga para fazer. Não me paga para ouvir piadas, principalmente contra o meu Deus. E aí ele depois veio para mim, pô, Gilson, eu senti que você ficou chateado quando eu contei uma piada. Fiquei.
Fiquei porque eu não gosto que brinque com o nome do meu Deus. E a partir daquele dia, passou a ter um respeito muito grande pelas coisas que eu confessava, pela minha fé, a fé que eu confesso. Não podemos ceder, amados. Não podemos ceder, porque se seu vizinho gosta de ouvir um pagode, você está querendo conquistar o teu vizinho, não vai lá ficar balançando o corpo na casa do teu vizinho, não. Prega o evangelho de salvação para ele. Prega o evangelho de salvação. Não vá se adaptar às coisas desse mundo para conquistar o teu vizinho para Cristo. Porque o que vai salvar, o que vai mudar, o que vai convencer o teu vizinho, não é as tuas adaptações, é o Espírito Santo de Deus que convence. Daniel foi fiel. Daniel não se dobrou, e mesmo com essa artimanha toda dos sátrapas, dos governadores e dos presidentes, Daniel, quando viu que o interdito estava assinado, ele saiu, diz a Bíblia, que ele saiu, subiu, foi ao seu quarto, abriu a janela, uma das janelas que estava virada para Jerusalém, e conforme era de costume, durante 3 vezes ao dia, dobrava o seu joelho e orava a Deus. Glória a Deus. E nós precisamos, nos dias de hoje, de homens e mulheres que se comportem exatamente dessa forma. Nós precisamos, amados. Precisamos vigiar, porque muitas vezes nos deixamos levar pelas situações e acabamos nos acomodando com algumas circunstâncias que estão ao nosso redor. A oração, joelho no chão, clamor a Deus para a gente poder ver mudança. Isso me faz lembrar aqui agora, essa situação de Daniel, os nossos irmãos aqui perto na Bolívia, quando um presidente se levantou com um decreto, encaminhou para o Congresso, dizendo que a partir da decretação, da homologação daquele decreto, nenhum cristão poderia pregar o evangelho na Bolívia. E aquele que o fizesse seria preso. Condenação, se não me falha a memória, de 9 anos de prisão. Mas se levantou um povo que crê no Deus Todo-Poderoso. Se levantou um povo que não se dobrou diante daquele poderoso, porque cria, porque há um muito mais poderoso. E eles começaram a orar, começaram a clamar, começaram a se mobilizar. E qual foi o resultado disso tudo? O presidente desistiu daquilo que ele queria. Pode dar um glória a Deus bem forte, sim. Isso não é resultado somente de uma mobilização humana, isso é resultado da manifestação do poder de Deus. E nós precisamos, com as nossas atitudes, testemunhar para o mundo. Porque Daniel, com as suas atitudes, a Bíblia diz que já tinha comovido o coração. Já tinha comovido o coração do rei. Leia comigo aqui. Eu me deliciei esses dias com esse texto de Daniel. Versículo 14. Tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e ao pôr do sol se empenhou por salvá-lo. E diz o versículo 15, então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram, sabe, ó rei, que a lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Versículo 16 diz o texto, então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. E disse o rei a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Meus irmãos, eu entendo nesse versículo 16, no finalzinho, que quando o rei vira para Daniel, fala, então, o teu Deus, a quem tu serves continuamente, que ele te livre. Não foi uma palavra de deboche, não foi uma palavra com ironia, foi uma palavra de um homem que, por causa do testemunho de Daniel, já estava movendo uma fé no coração dele diferente. Por causa do testemunho de Daniel, porque diz o versículo 14 e 15, que ele, o rei,
já estava penalizado com Daniel e faria de tudo que fosse possível para poder salvá-lo. Mas o que ele já tinha assinado não volta atrás. Diz que palavra de rei não volta atrás, né? Se brinca muito dizendo palavra de rei não volta atrás. Isso é uma verdade. Assinou, cumpra-se. Cumpra-se. E esse decreto foi dado. E eu tenho aqui que falar para vocês, eu vou tentar correr porque a hora está correndo. E eu vou tentar correr junto. Eu quero dizer para você que os decretos de Deus, eles são maiores e superiores ao decreto de homens. Que assim como Deus moveu a sua mão poderosa para fazer destituir, lá no passado, tudo aquilo que era intenção para destruir Daniel, fez agora na Bolívia, onde um presidente declaradamente perseguidor do evangelho voltou atrás. Mas o decreto de Deus não era aquele que ele estava querendo mandar para o Congresso. Nem o decreto de Deus para Daniel era aquele que o rei, influenciado por aqueles presidentes, influenciado pelos sátrapas, influenciado pelos conselheiros e governadores, assinou. O decreto de Deus era para que o nome do Senhor fosse glorificado. E Deus quer glorificar o nome dele através da minha vida e da sua vida, meu irmão. Às vezes estamos enfrentando situações onde tantos dedos se levantam e apontam para nós. Às vezes estamos enfrentando situações onde tantas palavras mentirosas, muitas vezes palavras mentirosas são levantadas contra nós. Mas a última palavra para a minha vida e para a tua vida vem de Deus. A última palavra para a nossa vida é dele. O decreto do rei Dário dizia no versículo 7 que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. E Daniel não se dobrou a esse interdito do rei, porque ele tinha uma atitude de fidelidade para com Deus. E assim que soube, muitos de nós poderíamos ficar arrasados, falar acabou, agora não tem mais jeito. Mas Daniel, diz a palavra, subiu, foi até o seu quarto, fechou a porta, abriu a janela, uma das janelas que diz a palavra dava para Jerusalém, e ali ele dobrou o seu joelho e orou e adorou a Deus como era de costume. E aí eu te faço uma pergunta: como tem sido o seu comportamento diante das perseguições e das adversidades que tem te alcançado? Qual tem sido o teu comportamento, amado? Daniel era fiel a Deus. Ele poderia até ter fechado a janela. Fecha a janela, ninguém vai perceber. Mas ele falou não. É aqui, é nessa direção. É para lá, Jerusalém está lá. Muitos hoje estão se trancando dentro de casa. Não vou à igreja porque está muito perigoso. Eu não vou à igreja. Irmão, perigoso está até quando você vai na padaria da esquina da sua casa para comprar um pão. Perigoso está quando você está dentro de uma condução indo para o seu trabalho. O perigo está aí, está iminente. Mas aqueles que servem a Deus têm uma proteção que o mundo não pode oferecer. A nossa fidelidade a Deus, o que eu estou falando, desperta fé nos incrédulos. Um homem cheio do Espírito Santo, ele tem poder para testemunhar e despertar fé até nos incrédulos. Eu lembro que esse mesmo gerente, contador de piadas, que desagradava cristãos, depois de um tempo, passou a olhar para mim e me ter... Ele era o gerente, mas acabava que ele me respeitava mais do que eu a ele. Porque quando ele falava uma coisa e não estava de acordo com essa palavra, eu questionava. E todas as vezes que ele se sentia atribulado, mesmo depois que eu saí de lá, ele me ligava, a esposa está aí, quantas vezes ele me ligou? Gilson, estou precisando da sua ajuda. E até hoje eu brinco com ele, fala meu chefe, o que está acontecendo? Meu irmão está muito doente, eu preciso de oração. Eu preciso que você ore.
porque eu sei que o teu Deus te ouve, o teu Deus te atende. Atitude de fidelidade, eu vou repetir para você, a tua atitude de fidelidade a Deus desperta a fé nos incrédulos. Amém? Não podemos viver segundo as aparências e as circunstâncias. Como disse no início, não podemos mascarar a nossa vida de fidelidade a Deus. Somos ou não somos fiéis? O testemunho da fidelidade de Daniel já vinha incomodando o coração do rei, como nós falamos. O rei já se sentia incomodado, já não era desejo do coração do rei jogar a Daniel na cova dos leões. Mas olha que coisa linda e maravilhosa. No versículo, deixa eu achar aqui, versículo 20. Depois de todo esse burburinho dos opositores de Daniel, o rei viu que não tinha mais jeito, fala para Daniel: então, o teu Deus, a quem tu serves continuamente, que ele o te livre. E assim o fez Daniel, firme, seguro de que Deus estava com ele, porque ele permanecia fiel a Deus, foi lançado na cova dos leões. Mas diz a Bíblia, versículo 17, foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, selou o rei com o seu próprio anel e com um dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Versículo 18, então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumento de música e fugiu dele o sono. Coincidência? Não. O rei estava ali, cumprindo o decreto que ele mesmo tinha assinado, mas que não gostaria de ter feito, porque ele via naquele homem algo diferente. Diz o versículo 19, pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Meu irmão, pensa comigo aqui. O rei baixou um decreto que todo aquele que adorasse a Deus, a qualquer Deus, que se reportasse a qualquer homem, não ao rei, seria lançado na cova dos leões. Para quê? Para brincar com o leão? Para ser devorado. Mas o versículo 19, o coração daquele homem já estava mudado. Versículo 19 diz que pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa. Ele não foi caminhando na dúvida, foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. E disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Meu irmão, o certo seria ele chegar lá e falar assim: Daniel, meu servo. Porque no mundo terreno ele era servo do rei. O homem era um incrédulo. E ele chega ali e fala: Daniel, servo do Deus vivo. Aleluia! O rei que queria, por um decreto, destruir aqueles que não o adorassem, não se reportassem somente a ele, agora chega perto de Daniel e fala: servo do Deus vivo. E então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. E então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. E assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Quando nós somos fiéis a Deus, Deus julga a nosso favor. Quando nós somos fiéis a Deus, Ele julga a nosso favor. Não é um julgamento humano que vai te destruir. Sabe o que aconteceu com aqueles homens que maquinaram contra a vida de Daniel? Leia comigo o versículo 24. Ordenou o rei
E foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram dele e esmigalharam todos os ossos. Não estou rindo pela morte daquelas pessoas. Eu estou rindo porque aquele que intenta contra um filho de Deus, esse vai ser julgado não pelos homens, mas julgado pelo nosso Deus. Quando nós, eu vou repetir para você, quando somos fiéis a Deus, é Ele, o próprio Deus, que julga a nosso favor. Aqueles homens queriam destruir a Daniel, eles foram destruídos. Para terminar, amados, eu quero dizer para você que quando nós somos fiéis a Deus, a minha fidelidade e a tua fidelidade vai fazer com que o nome de Deus, com o nome do Senhor, seja proclamado entre as nações. No versículo 25 a 27, diz assim: então o rei Dário escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Olha o linguajar já do homem. Paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens que tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Dê um glória a Deus. Meu irmão, toda uma situação que mostrava a destruição de um homem. Toda uma maquinação do mundo para destruir aquilo que Daniel pregava. Daniel, na verdade, não pregava com palavras, mas pregava com atitudes, porque ele demonstrava o quanto ele era fiel a Deus. Não importava para ele o que estava acontecendo ao seu redor, para ele importava que ele crera que Deus é suficientemente capaz para suprir toda e qualquer necessidade que nós estejamos passando. E você precisa crer nisso, você precisa viver isso. Paz vos seja multiplicada. Um homem que não tinha fé nenhuma no seu coração, um homem que estava, mesmo que induzido pelos outros, perseguindo aquele que adorava e era fiel a Deus, e começa o seu discurso agora dizendo: paz vos seja multiplicada. Não, glória a Deus foi fraco. Meu irmão, minha irmã, você nessa noite, eu quero que essa palavra te motive a viver cada dia mais fiel à palavra de Deus. Não seja fiel ao que o pastor Gilson está falando aqui, não, mas cumpra-se na tua vida a palavra de Deus. A Bíblia diz que buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E faça isso, meu irmão. Tudo que você precisa vai ser acrescentado na tua vida. Talvez esteja um leão, porque a Bíblia diz também que o diabo, ele está ao nosso derredor como o quê? Como um leão. O leão continua rugindo hoje, tentando tragar os filhos de Deus. Mas se você for fiel, se você permanecer fiel, se você não desistir, Daniel tinha tudo para desistir, porque as circunstâncias mostravam para ele que era o fim. Mas era o fim de um homem incrédulo. Era o fim da perseguição daqueles que se levantaram contra ele. Era o fim de um povo que não conhecia Deus. E tudo aquilo que era para destruí-lo se reverteu para que o rei baixasse um decreto, onde todos agora deveriam tremer e temer ao Deus de Daniel. Porque ele é o Deus vivo, vivo. E o seu reino está estabelecido. Amém? Vamos ficar de pé. Eu quero que essa palavra nesta noite tenha te estimulado
a tomar uma posição diferente da que você tem tomado. Eu gostaria que nesta noite essa palavra fizesse você repensar nas atitudes que você tem tomado diante das adversidades que tem te alcançado. E eu gostaria de saber se há alguém entre nós que, diante de circunstâncias adversas, pensou em desistir ou desistiu da sua caminhada com Cristo. Você que talvez esteja aqui hoje e fale assim: olha, muitos decretos foram lançados contra mim e eu parei no meio do caminho. Nessa noite, se você está aqui, o Deus de Daniel, que mudou toda aquela situação, quer mudar a situação da tua vida, está te chamando de volta para Ele. Há alguém entre nós nessa situação? Ou talvez você mesmo, que entrou aqui hoje desesperado, porque leões estão ao seu redor tentando destruir, e você não via mais solução no mundo lá fora, e entrou aqui buscando uma solução para a tua vida. Eu te digo que a solução é Jesus Cristo. Jesus Cristo que pode mudar a tua vida. E se alguém entre nós também que entrou aqui nesta noite e queira entregar a sua vida para Jesus e ver transformações na sua vida, erga a sua mão e nós queremos identificá-lo e possamos estar orando por você. Amém. Se não há ninguém, nós vamos dar continuidade. Eu queria fazer uma oração aqui para nós encerrarmos a meditação da palavra. Aleluia, glória a Deus. Sempre tem. Louvado seja o Senhor. O Deus de Daniel está neste lugar. O Deus de Daniel está neste lugar. Como é que é o nome da jovem? Está aqui na frente aquele, uma jovem que ouviu essa palavra e resolveu entregar a sua vida para Jesus. Pode aplaudir. Isso não é mérito humano, é Espírito Santo de Deus que convence. O mérito não está naquele que prega. Toda honra e glória é dada ao Senhor, porque através do seu Espírito Santo que Ele invade o coração das pessoas, Ele penetra no coração e traz o convencimento de que nós precisamos mudar. Keila, eu gostaria que você fizesse uma oração comigo e a igreja vai te ajudar. Diga assim: Senhor Jesus. Senhor Jesus, nesta noite eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu peço perdão pelos meus pecados. E a partir de hoje, eu quero viver em novidade de vida. Senhor, nesta noite, eu te declaro como meu Senhor e meu Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Amém. Glória a Deus. Erga sua mão para cá, igreja. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos nesta noite, ó Deus, confirmar, Senhor, através das nossas orações e intercessões, tudo quanto o Espírito Santo já falou ao coração da Keila. Que aqui com lágrimas, ó Deus, está diante não de homens, mas na presença do Senhor. Que o Senhor a fortaleça, que o Senhor a sustente e ela possa permanecer fiel ao Senhor. Nós oramos e abençoamos em nome de Jesus Cristo. Keila, olha a sua família nova. Glória a Deus. Eu vou pedir à igreja para sentar só um pouquinho antes de nós encerrarmos. Antes de nós encerrarmos, eu gostaria de identificar quem aqui nesse mês de janeiro está fazendo um aniversário. Seja de casamento, aniversário
A minha amada esposa faz aqui, ó. Vem aqui à frente, você receber oração. Aquele também já está. Não. Se você está fazendo aniversário, seja ele natalício ou de casamento, venha compartilhar conosco aqui, nós queremos orar por você. Pastor Divino, eu vou pedir para o senhor, Pastor Divino, pedir para o senhor fazer essa oração pelos aniversariantes. Amém. Igreja, vamos ficar em pé, né? Vamos nos alegrar com os irmãos, com as irmãs que fazem aniversário, né? Estenda as tuas mãos também em direção para abençoá-los, né? Vamos abençoar, agradecer a Deus pela vida deles, vamos nos alegrar com eles, né? E com cada aniversariante, né? Aniversariante de casamento também. Sim, Senhor, nosso Deus e Pai, é motivo de louvor, de gratidão ao Senhor, Pai, pela vida dos irmãos e das irmãs, ó Pai, que durante todo esse mês de janeiro fizeram aniversário, ó Pai, seja de casamento, seja aniversário da data do seu nascimento também, Pai, ou outro aniversário que estará comemorando, não sei, Pai, Tu sabes, mas que nós nos unimos em gratidão e louvor ao Teu nome, agradecido, ó Pai, pelas vitórias, ó Pai, que concedesses a cada um, a cada família aqui representada, Senhor. Também, Pai, nossa fé nos leva a agradecermos ao Senhor, Pai, por muitos anos de vida que ainda irá conceder-os a cada um, Senhor, mas sejam eles, como eu falei, como casal, sejam eles de bênçãos, realizações, ó Pai, permitindo o Senhor, quem sabe, a chegarem a 50 anos de casado, vida conjugal, mas com a bênção do Senhor, enriquecidos com a bênção. Pai, como eu gosto sempre de orar esse versículo da Tua palavra, que o Deus da esperança, oh aleluia, enche os corações de cada um, Pai, de esperança, amor, alegria e paz, Pai, para que cada um deles, ó Pai, em nome de Jesus, pelo Espírito Santo, sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Pai, eu e a Tua igreja, nós estendemos nossas mãos e nós os abençoamos em nome do Senhor Jesus, e todos digam amém. E uma salva de palmas para Jesus e para eles também, né? Amém. Deus abençoe. Parabéns a todos. Tem uma lembrancinha ali para vocês. Você não vai receber só oração, você vai receber uma lembrança. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu gostaria que você erguesse a sua mão agora para nós estarmos encerrando. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que a Tua palavra, na qual ministramos, meditamos nesta noite, ela possa continuar operando, trabalhando no coração dos Teus filhos, e que nós possamos entender, Senhor, o quanto é necessário para nós permanecermos fiéis ao Senhor, porque a fidelidade de Deus, ela não muda. A fidelidade de Deus sobre nós, ela não muda. A sua misericórdia, ela se renova sobre nós a cada manhã. Que nós, ó Deus, possamos estabelecer nesta noite uma decisão que, independente das circunstâncias, independente de qualquer coisa que possam nos cercar, nós queremos e desejamos e lutaremos para isso, de permanecer fiéis ao Senhor. Abençoa a Tua igreja nesta noite. Nós a despedimos, ó Deus, que o Senhor conduza cada um debaixo da Tua paz, da Tua graça e da Tua proteção, e dai-nos, ó Deus, uma quinta-feira abençoada na Tua presença. Assim nós oramos e Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe, irmãos, rica e abundantemente.